Então, meus amores, vamos começar mais uma disciplina, que é a disciplina de docência do ensino superior, tá bom? Então, hoje nós vamos discutir a relação entre didática e docência no ensino superior, considerando a fase de natureza conceitual que refere-se à compreensão de didática exposta no tema, né? Quais são os conceitos que estruturam e o lugar que ocupa na base de conhecimento profissional docente. E também nós vamos analisar esse tema de forma contextualizada, apresentando sinteticamente as discussões sobre docência do ensino superior, tá bom? Então vamos aqui para o nosso slide. O que é docência do ensino superior, né? Então, iniciando aqui com um breve conceito do que é docência do ensino superior. A docência do ensino superior é a prática de lecionar em faculdades e universidades, ou seja, ser professor de cursos de ensino superior, ok? Então, vamos lá. Didática e docência. Traços conceituais. A docência do ensino superior é o processo desenvolvido por quem assume a função de professor. Cabe discutir o que é próprio desse processo, em especial no que se refere ao conhecimento de base para desenvolvê-lo. Qual é a dimensão didática nessa relação, né? Esse campo compreende um domínio de conhecimento investigativo, disciplinar e profissional sobre o processo ensino-aprendizagem, que envolve o trabalho de sujeitos cognoscentes, ou seja, professores e alunos, acerca do objeto cognoscível, que é o conhecimento, em contextos situados, visando a formação humana, tá? Então, dito de outro modo, são responsabilidades exclusivas da didática as teorizações e fundamentações conceituais e procedimentais sobre a relação entre professores e alunos em torno do conhecimento em situações determinadas de ensinar e aprender. Assim, a didática, na condição de campo de produção de conhecimento sobre o ensino, cria saberes fundamentais para a formação e a prática profissional de professores, razão pela qual ela se esboça como disciplina de cursos de licenciatura, responsáveis pela formação de professores e se manifesta no ato de pensar, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso slide. Ensinar requer uma variada e complexa articulação de saberes passíveis de diversas formalizações teórico-científicas, científico-didáticas e pedagógicas. Esses conhecimentos são requeridos porque na atividade docente há inúmeros fatores implicados, por exemplo, a forma como o professor compreende e analisa as suas práticas educativas, a forma como articula diferentes saberes no seu ato de ensinar e age diante do inesperado e do desconhecido. Então, nesse sentido, considerando as discussões sobre a base de conhecimento profissional docente, sustenta-se a premissa de que o ofício de ensinar exige o domínio do conteúdo, mas não somente isso, tá? As sistematizações sobre o conhecimento que o professor deve possuir para ensinar focalizam vários saberes, sendo um deles ligado à especificidade didática. Porém, ainda assim, a síntese desses saberes representa o que a própria didática envolve e faz, tá?
vamos aqui para o nosso slide. Tardif discute os saberes dos professores no trabalho, argumentando a favor da perspectiva de que o conhecimento é uma construção coletiva, porque é partilhado por um grupo de agentes, sustentando-se por meio de um sistema educativo que o cria, utilizam e legitimam e decorre de práticas sociais. Tá? Então, dessa forma, é incongruente pensar saber docente, o qual é diverso, plural, temporal e não provém de uma única fonte, dissociado do trabalho dos professores. O quadro tipológico de Tardif faz referência a 4 saberes. Quais são esses? Formação profissional, conhecimentos sustentados pelos aportes das ciências da educação. O segundo, disciplinares, são relacionados aos conteúdos das áreas de ensino. Temos também curriculares, que são socialmente produzidos e que passam por uma seleção da instituição de ensino, que os transforma em programas nos quais o professor deve aprender e aplicar aos seus alunos. E nós temos também os experienciais, que são mais diretamente constitutivos da cultura docente em ação, tá bom? Então, do mesmo modo que Tardif, deixa eu botar aqui no slide para vocês. Do mesmo modo que Tardif, Gautier defende o ensino como a mobilização de vários saberes, que formam uma espécie de reservatório do qual o professor se abastece para responder às exigências específicas de situações concretas de trabalho, né? Então, esse reservatório, ele contém saberes. Quais são esses saberes? Disciplinares, curriculares, das ciências da educação, saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação pedagógica, tá? Então, os saberes disciplinares correspondem aos conhecimentos que se encontram à disposição dos professores, com base em cada disciplina. Os saberes curriculares estão relacionados à forma como a escola e as demais instituições envolvidas no processo educativo selecionam e organizam os conteúdos das disciplinas. Entretanto, ao ensinar, o professor transforma, escolhe e recorta o currículo. E é possível dizer que esse saber funciona como guia, né? E não como conhecimento essencial. Os saberes das ciências da educação compreendem os saberes que envolvem questões profissionais específicas, que servem de pano de fundo para o professor e membros da categoria. Por exemplo, questões relacionadas a sistema escolar, conselho escolar, sindicato, carga horária, ou seja, referentes à instituição de ensino próprias do trabalho de gestão educacional. Os saberes da tradição pedagógica correspondem às noções pré-concebidas do que representa a escola e o ato de ensinar. Marcado pela tradição, esse conhecimento poderá apresentar fragilidades validadas ou não pelo saber experiencial e o da ação pedagógica. Já o saber experiencial, como o próprio nome já diz, está ligado à experiência do professor.
De acordo com o autor, o docente ele realiza julgamentos privados, elaborando ao longo do tempo uma espécie de jurisprudência, né, composta de alguns truques, de estratégias e de maneiras de fazer que, apesar de testadas, permanecem em segredo, tá bom? E o saber que diz respeito à ação pedagógica é o saber experiencial dos professores a partir do momento em que se torna público e que é testado através das pesquisas realizadas em sala de aula, né? Então, Gautier defende que o saber da ação pedagógica deve ser explicitado por meio de pesquisas, pois é de suma importância para a profissionalização do ensino, visto que constitui um dos fundamentos da identidade profissional do professor. Então, ao evidenciar tais saberes, o autor sinaliza duas dimensões. Uma delas é a epistemológica, que se refere à natureza deles, e a outra dimensão é a dimensão política, no que se refere à natureza a dimensão política no que diz respeito ao êxito de um grupo social, ao delimitar um território, apresente o saber peculiar a determinada profissão. Então, a gente vai continuar esse tema na próxima aula, tá bom? Porque já está acabando o tempo.